vamos voltar. Vê se tem essa aí. Natália, a gente tá na alagação. Meu Deus do céu. Olha as casas aqui dentro. Nossa senhora. Só deixa o celular da mamãe cair. Só deixa. Aqui é que libera a habilitação pra canoa. Ali que libera a habilitação pra canoa, Natália. A CNH pra canoa. Meu, não. Olha. Não é? Os casões tudo bonito que a gente andava ali. Ah, não, tu não lembra, mas a gente andava aqui nessa rua. Meu Deus, eu ia caindo agora. Eu não vi o degrau. Olha o orelhão no fundo da água. Será que alguém ainda usa ele?